Olá, mulheres que desbravam. Eu me chamo Isabel Câmara e hoje nós estamos aqui com mais um Pode Desbravar! Poderia ser melhor. Pode Desbravar! Não, essa não é minha cência. Pode Desbravar. É isso mesmo. Aqui é um momento nosso como mulheres empreendedoras que precisam de um direcionamento e entender muitas coisas que estão aí atrapalhando o nosso caminho e, quem sabe, burlando a nossa maravilhosa caminhada. E é claro que eu não poderia deixar de apresentar as minhas desbravadoras dessa tarde. Isso. Que rufam os tambores. Gente, essa eliminação uma controla demais e a outra é só Jesus na causa. Mas, vamos lá. Desse lado eu tenho... Laine! Laine tá bonita hoje. Eu ia dizer que ela tá solteira, mas não vou falar isso aqui não. Gente, pelo amor de Deus. Laine, você tá bem, Laine? Tô bem, graças a Deus. Renovada. Prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa. E do outro lado eu tenho... Jamile! Gente, é a primeira vez, inclusive, que ela está participando do nosso podcast, né? Jamile é da minha equipe. Mas é claro que eu preciso fazer alguns esclarecimentos. Você não tá percebendo muito que ela tá bem alta aí, mas Jamile é de meio maior, casada, uma dona de casa, tá, Tudo gente? bem que o pé dela não encosta no chão, mas... Eu não tenho 12 anos, mas tá tudo certo. Não. Mas hoje nós estamos aqui para esclarecer pontos seríssimos da nossa caminhada, inclusive como empreendedora. Um dos principais bloqueios que acontece na nossa caminhada é exatamente no nosso emocional. E eu preciso trazer isso aqui para você porque o dinheiro, ele é o fator propulsor, sim. Mas o dinheiro, ele precisa cumprir o papel dele na nossa vida quanto empreendedora. E se nós não tivermos isso muito bem definidos, a gente não vai entender qual é o papel dele, nem qual é o nosso papel na jornada. E eu quero falar aqui de 3 pontos que durante muito tempo foi empecilho na minha caminhada. E eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitas mulheres através desse nosso bate-papo aqui de hoje. Eu quero falar sobre 3 coisas, e essas 3 coisas estão relacionadas ao medo do fracasso, a autocrítica excessiva e a comparação com os outros. Que acontece direto, né? Todo dia tem alguém se comparando com o outro. Exatamente, Jamile. E na minha caminhada quanto empreendedora, uma das coisas que mais me tomou durante um tempo foi o medo de fracassar. Porque você concorda comigo que quando eu tenho medo de fracassar, não tem muita coisa relacionada ao que de fato está acontecendo. Mas a primeira coisa quando eu penso em fracassar é o que os outros vão falar ou pensar. E aí a gente começa a entrar numa caminhada onde a gente não para calcular realmente o risco do negócio, o risco do empreendimento, o risco do projeto, e começa a se preocupar com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar, se realmente eu vier a fracassar. E aí, quando eu penso no que o outro vai falar e no que o outro vai pensar, eu começo a olhar para as minhas limitações. Para a minha falta de constância, para a minha falta de dinheiro, para a minha falta de equilíbrio emocional, para a minha falta de apoio, para a minha falta de suporte. E eu sou levada por uma multidão de pensamentos que tudo que eles querem é que eu pense, você vai fracassar, você vai fracassar, você vai fracassar. E você diria que esse medo de fracassar, ele é um dos maiores paralisadores das mulheres? Sim, porque tudo que te paralisa é o que você não entende. Quando você identifica algo, você começa ali a criar uma fórmula para sair daquela situação. Então, quando o medo de fracassar vem, ele não passa de um sentimento que está ali para te aprisionar. Quando você começa a entender por que ele está aí, bingo. Vencemos. Mas aí só o medo, só por ter medo de fracassar, você nem começa. Você nem começa. E aí, de fato, você... É como se você reafirmasse o seu comportamento. Sim. Fracassei, mas você nem começou. Eu nem comecei.
E eu sou levada por aquelas situações. E isso não passa de puro sentimento. Então, Isabel, o que foi que você fez? O que foi que eu fiz quando eu tive medo de fracassar? O que você fez, Jamile, quando você teve medo de fracassar? Eita, Essa pergunta é muito boa. Porque eu vou até dar um exemplo aqui. E que bom, né, que a gente não desistiu. Essa porque foi direta, a gente viu? fica. E que bom que a gente não desistiu, porque muitas mulheres param no meio do processo com esse medo. E muitas pessoas, né, mulheres, não conseguem avançar seu negócio, ou enfim, o que seja, por esse medo, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem breve. Porque quando eu tinha uns 16 para 17 anos, eu abri uma loja de roupas. Gente, uma loucura. Porque eu sempre tive um cabelão, né? E eu cortei o meu cabelo e vendi o meu cabelo. Na loucura mesmo, loucura. E sim, me deu um certo receio, né? Porque a gente fica com medo. Será que isso vai dar certo mesmo? Vendi meu cabelo, Vendi meu cabelo. Meu Deus, o meu cabelo. Vendi o meu cabelo. Será que isso vai dar certo mesmo? E que bom que isso não me paralisou. Mas que muitas mulheres param no meio do processo por causa desse medo, né? E que bom que você também não teve esse medo, te paralisou no meio da sua jornada, né? Mas você teve medo de fracassar? Cortei meu cabelo e não deu certo. O que você sentiu naquele momento? Sim, eu o fiquei medo com de fracassar. isso. Eu fiquei com muito medo, porque eu, caramba, tô cortando meu cabelo. E se isso não der certo? E o que as pessoas vão achar? Porque eu só tinha 16, 17 anos, né? Então eu fico com aquele receio. Mas hoje você fechou a loja. Eu fechei a loja. Você tem medo de recomeçar? Hoje em dia eu entendo que não. Hoje em dia eu entendo que não. E até uma pergunta que eu te faço é que conselho você daria para as mulheres que estão passando por esse processo e que estão com esse medo, que estão paralisando elas? Duas coisas. Eu daria alguns, mas eu vou falar duas coisas que foram cruciais no meu processo. Primeiro, entender se eu tenho condições de suportar as consequências, tanto positivas, consequências positivas, quanto consequências negativas. Eu estou caminhando. O que é que pode acontecer se isso der errado? O que pode acontecer se isso der certo? E eu vou dar um exemplo, até para conectar com a outra realidade e algumas mulheres que estão me assistindo entender. Quando alguém está te devendo, e que essa pessoa está te devendo, tem que te pagar dia 10. Chega lá no dia 10, ela te avisa no dia, não tenho dinheiro para te pagar. Você toma aquele baque. Mas se no dia 3 ela te avisar, eu não tenho dinheiro para pagar dia 10, você pode reprogramar? Automaticamente o seu emocional ele já se prepara para você ter uma solução no dia 10, quando esse dinheiro não entrar na sua conta. Então, o importante é você aceitar tanto as consequências positivas quanto negativas, preparando o seu emocional para aquilo. E quando você tem a capacidade de fazer isso, quando você começa a identificar, peraí, de onde está vindo esse medo de fracassar? Até porque assim, nem sempre na vida a gente recebe as coisas de forma antecipada. Sim. E aí, como é que eu preparo o meu emocional para lidar com essas coisas que fogem do meu controle? Porque uma pessoa que tem medo é uma pessoa que é controladora. Sim. Então, como é que eu preparo o meu emocional para lidar com essas coisas que podem fugir do meu controle? Fazendo um planejamento de acordo à realidade. Ou seja, comecei o meu negócio, eu tenho um negócio. Qual que é a minha meta para o próximo mês? Qual que é a minha meta para o segundo mês? Qual que é a minha meta para o terceiro mês? Uma vez por semana, eu paro ali naquela demanda e eu começo a avaliar se eu estou atingindo a meta ou não. Por quê? Porque o desespero da controladora não é porque ela controla no papel. Porque poucas controladoras têm planejamento. O desespero de quem é controlador é porque está tudo aqui. E está tudo aqui. E quando está tudo aqui e está tudo aqui, você tem uma séria tendência a fracassar. Porque aqui é emocional, agora aqui não. No papel é razão. Não sei se são da época de vocês, mas eu já fiz muita cópia na escola. Já fiz. Fiz muita. Fiz. E a cópia, ela faz você ter um processo de autorreflexão fora da sua caixinha, porque você tá reclamando, aqui tá chato, mas você tem que continuar escrevendo para seguir um processo. Sim. Então, nós, mulheres empreendedoras, precisamos nos autoliderar. E separar esse movimento emocional para que não vire uma bagunça no meio de um projeto que tem tudo para dar certo.
Só depende de você. Se auto-lidere. Segundo Verdade. conselho, pra gente já partir pro próximo. Vai ter aula secreta, gratuita e online. E lá na aula secreta, eu vou estar com você, te assessorando, te direcionando, liberando dicas valiosas para você ir pro próximo nível. Mas se tem uma coisa que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês é o seguinte. Segundo passo para perder o medo do fracasso, compartilhar suas experiências com quem tem resultado de verdade. Não tem que dar a chave das suas emoções pra amiguinha. Porque você não sabe nem se a amiguinha quer ou você empreendedora. Não vai te entender. Porque às vezes a pessoa quer bem, mas não quer você melhor que ela, né? Exatamente. Todo mundo quer você bem, menos melhor que ela. Procure uma empreendedora que tem experiência. Venha para a aula secreta. Esteja na sala secreta. Acompanhe os meus conteúdos no Instagram gratuito. Maratona os vídeos do podcast, do Pode Desbravar. Eu tenho certeza que a melhor ferramenta para quebrar o fracasso, o medo do fracasso, é o conhecimento. É o autoconhecimento. E essas dicas que eu te dei são super valiosas para que você comece a estruturar o seu processo com disciplina e avance. Porque nem sempre eu tive dinheiro para ter bons mentores como eu tenho hoje. E o que foi que eu fiz? YouTube, meu amor. Quem quer faz, né? Quem não bem quer... mais fácil, né? Olha só todos os podcasts que vocês podem aprender muita coisa. E aí, mulheres, papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Segundo ponto, papel e caneta na mão, que eu tenho aqui reservado para vocês. Autocrítica excessiva. Não tenho competência. Não, eu não consigo. É porque você não sabe, eu tenho um bloqueio. Não assim, eu não consigo falar. Agora me diga uma coisa. Eu, panfletista, né? Sem uma boa aparência, sem uma boa arrumação, no meio de gerentes gerais e gerentes de unidade que foram preparados altamente para assumir aquele cargo no Banco do Brasil, quando eu trabalhei lá como panfletista, como eu me movimentava no meio desse processo com a autocrítica grande. Eu não fiz curso de computação, aprendi na marra, né? Tudo na marra. É tudo na marra. Como é? Porque o processo de autocrítica ele também é muito ligado a você focar naquilo que você só é ruim, né? Eu lembro uma vez, que, nossa, meu Deus. Acho que minha mãe vai lembrar. Eu era criança. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Sim. Eu tenho muito isso comigo. E aí eu era criança e eu lembro que eu só tirava 9, 10, 9, 10. E eu tirei um 9,5. Só que era na época daquele boletim, que vinha o boletim com todas as notas. E a professora colocou 9,5 de vermelho, porque a caneta azul não estava com ela. E a gente tinha aquele negócio que tinha nota vermelha, nota baixa. E nota boa, nota azul. Isabel, eu cheguei em casa, acho que era a segunda série. Eu cheguei em casa chorando, desesperada. Mãe, me perdoe, me perdoe. Eu não vou fazer mais isso, porque eu tirei, quando eu fui ver, minha mãe, por que eu tirei nota vermelha? Eu tirei nota vermelha. Quando eu fui ver, a minha mãe, mulher, você tirou 9. Mas tá vermelho, mãe. Me perdoe. E eu só sabia pedir perdão à minha mãe por aquele movimento. Então, eu me cobro muito, mas eu já fiquei focando no vermelho, no que não era para eu focar. E aí, trazendo isso hoje para a vida adulta, quantas mulheres não trabalham em autocrítica e focam naquilo que elas não são boas? E aí, ao invés de focar naquilo que elas são para aprimorar. E aí, a minha pergunta para você é, dentro desse movimento, você falou que você não sabia falar, que você estava no meio de pessoas ali que foram preparadas para aquilo. Como você desenvolveu a habilidade, ou como você parou assim, não, peraí. Eu vou focar aqui no que eu sou boa para poder crescer. Como foi esse negócio aí? Como foi esse processo para você? De forma inconsciente, e hoje eu entendo que é uma ferramenta poderosa, eu comecei a celebrar as minhas pequenas realizações. Coisa que quase ninguém faz. Porque na maioria das vezes as pessoas querem tudo perfeito já, Sim. né? Eu comecei a reconhecer. Então, foi uma época que eu fechava um contrato e eu comprava uma pizza de R$15. Eu falei, tô comendo essa pizza de R$15 aqui porque eu bati uma meta ali. Quando você está no movimento de autocrítica, você está inundada, mergulhada em um movimento onde você está rotulada de tantos defeitos que você tem. Meu Deus, eu não sou constante. Meu Deus, eu não sou boa o suficiente. Meu Deus, eu não sei falar. Meu Deus, eu estou indiferente. Meu Deus, isso aqui não tá bom. Mas espera aí.
Por que você está permanecendo naquele ambiente ainda? Por que você está permanecendo no seu negócio? Ele pode não dar o lucro que você espera. Mas peraí, quanto tempo você tem de empreendedora? Por que você tem essa ideia de empreender? Quais são os mecanismos que você aprendeu com cada passo que você tem dado nesse seu projeto? Quais são as mínimas vitórias que você começou a conquistar? Porque, veja, eu comecei de boca a boca, depois eu comprei um notebook, depois eu sentava na frente, depois eu sentava dentro da agência, depois eu já tinha um WhatsApp para me conectar pela manhã e mandar lista de transmissão para os meus futuros clientes. Começou tudo de vez? Não. O que eu preciso para eliminar a autocrítica é avaliar exatamente o tempo que eu estou vivendo e celebrar as pequenas conquistas. Então, fazer a leitura do cenário, né? Leitura do cenário. Só que, quando falo, faça a leitura do cenário, aí talvez acha, meu Deus, Isabel tá falando de quê? Mas peraí, qual foi a sua conquista de hoje? É verdade. Você precisa focar na sua vitória de hoje. Você precisa focar na sua vitória de ontem. E você precisa, de forma muito cuidadosa, uma palavra que eu ter autocuidado, se acolher. Gente, agora é difícil aprender a se acolher. É verdade. Tipo assim, tem dias que eu faço assim, e eu já fiz muito assim. Calma, Isabel. Você vai conseguir. Tenha calma que você vai conseguir. E eu queria já pegar um gancho para o próximo assunto, que é a comparação com a outra, ou a comparação com o outro, ou a comparação com o negócio da outra, ou a comparação com a vida do outro. Até onde isso, como empreendedora, me incentiva? Até onde isso me paralisa, ou me destrói, ou me desmotiva? E não só isso, no processo emocional como um todo. E aí eu vou compartilhar com vocês uma grande dificuldade que eu tive. Eu vindo da suburbana e muitas mulheres de lá, algumas mulheres que andavam comigo, eu vou colocar algumas não, duas específicas. Elas saíram de lá e foram tentar a vida em outro lugar. E ela dizia sempre assim, para Piripiri eu não volto mais. Para a suburbana eu não volto mais. Mas eu não estava me importando qual foi o caminho que ela trilhou para não voltar mais ali. Eu estava me preocupando com o status que ela estava. Isso acontece muito quando a pessoa começa, né? Se compara com o outro que já está lá. Mas você tem que entender que seu caminho está começando aqui ainda, né? Será que ela teve o mesmo nível de oportunidade que eu? Será que ela teve um ticket maior do que eu? Porque, veja, quem vende uma xícara ganha 5, mas quem vende um fone ganha 50. São investimentos diferentes, tanto mental quanto financeiro. Por que eu quero me comparar com as duas mercadorias? Eita, é verdade. Ela não tinha filha e ela podia se mobilizar sozinha para qualquer lugar. Eu já tinha 2 filhos. A sua história de vida é diferente. É diferente, é os meus traumas, as minhas frustrações. Então, assim, por que eu estou me comparando, estou ficando triste por aquilo, ao invés de eu me inspirar? Inclusive, tem até um conselho bíblico para isso. Ouvir de tudo e reter. Que é bom. O que é bom para mim é me comparar e me ferir ainda mais? É eu mesma me automutilar por me comparar com alguém que não tem nem a ver com a minha história. Porque cada um tem uma trajetória diferente. A gente pode até se cruzar com a pessoa que esteja caminhando para o mesmo caminho, mas cada um vai trilhar diferente. Por que a gente faz isso? Rapaz, é uma pergunta, viu? Porque eu tava até lembrando aqui que no final do período passado, que eu já tô quase me formando, né? Palmas para ele! E aí, no último dia, aconteceu algo muito legal e eu queria compartilhar aquilo no meu Instagram. Só que, Isabel, eu abri a câmera. Acho que eu gravei uns 5 vídeos. Eu, não tá bom, não tá bom. Mas peraí, você falando me veio essa memória. Mas peraí, não tá bom? Agora que eu pensei nisso. Eu falando que não tava bom, não tava bom. Mas eu tô comparando com o quê pra dizer que o meu não estava bom? Rapaz, como é que eu digo? Mas peraí, você tava focada no seu momento? Focada. Poxa, terminei. Só eu sei quantas noites sem dormir. Só eu sei o preço que eu paguei. Eu tava focada no que o outro ia falar. Pronto.
Dica: foque no que você está fazendo e deixe essa observação apenas para inspiração. Foco. Foco é a ferramenta que faz você produzir 2 vezes mais, ao invés de você ficar se ocupando com aquilo que só vai embaçar e bloquear a sua visão. Foco. Foco. Porque quando você está focado, quando você erra, você refaz o caminho rapidamente. Quando você está focada, você esmorece, mas rapidamente você ressurge. Quando você está focada, você consegue ouvir a voz de quem realmente pode te ajudar. E não a voz de quem só vai gerar em você um sentimento de indiferença, de insegurança, de fracasso. Meu Deus, eu nunca consigo. Meu Deus, só pra mim que as coisas são difíceis. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não gosto de ninguém murmurando do meu lado. Eu nunca gostei. Nunca. É verdade. Nunca. E outra, eu já conheço o murmurador de longe. Quando faz a carinha assim, eu já sei que... E não quero do meu lado, porque vai minar a minha força. É verdade. Quem é que tá do seu lado que tá minando a sua força? Tira. Tire. É. Porque só vai alimentar um padrão que você até carrega, só que você tá achando que é normal da caminhada. E se essas pessoas que estiverem minando for alguém do meu ciclo familiar? Então, eu vou dar limite a elas. E se meus olhos estiver com dificuldade, eu não acesso rede social. Eu deixo de seguir. Eu desfaço a amizade com educação. Com educação. Olha, infelizmente, meu ciclo de amizade com você vai se encerrar aqui, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe. Tchau. Mas o que não dá é eu ficar alimentando um sentimento destrutivo que tá minando aquilo que eu estou buscando. Pedido de crescer. Você quer ser o quê? Você quer chegar aonde? O que é que você tá fazendo que você não gosta de você, mas você tá fazendo para crescer? É isso. É simples, reto e objetivo. Desde que você tenha compromisso com aquilo que você está trilhando todos os dias para se tornar. Sempre lembrar do alvo. Pra onde você tá indo? Para onde você está indo? Adotou? Papel e caneta estava na mão? É. Já comentou aqui já comentou aqui embaixo para que eu possa te responder nos comentários mesmo. Já comentou nos comentários? Já está comigo na aula secreta gratuita? Um ambiente para mulheres, para que as mulheres venham desbravar. Pois é, e esse foi mais um episódio do Pode Desbravar. É, gente, pode desbravar. Eu espero vocês no próximo episódio. Compartilhe esse link com outras mulheres, porque eu tenho certeza que vai te ajudar na sua caminhada empreendedora e vai te fazer entender coisas que muitas vezes no dia a dia você pode não parar para observar, mas não esqueça. O seu bloqueio de hoje, ele tem intimidade com o seu propósito e ele pode ser o principal fundamento para que você estoure a sua carreira como empreendedora. Um beijo no seu coração e Deus abençoe. Tchau, tchau.